Dos órfãos é pai, das viúvas juvenis. Em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, tua mão libertou. Aleluia, 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 aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdo os pacientes nos hospitais e nos hospitais da ProSaúde, senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares. Celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Divino Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, e o início, o nascimento da Igreja. Preparando-nos para esta celebração, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo
os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai dos pobres, dai aos corações.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenho a Santa Bíblia na mão, nas suas primeiras páginas, o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 3. O céu, a terra e todos os seus elementos foram terminados. Deus terminou no 7º dia a obra que havia feito. Ele cessou no 7º dia toda a obra que fazia. Deus abençoou o 7º dia e o consagrou, pois tinha cessado nesse dia toda a obra que ele havia criado pela sua ação. Este é o nascimento do céu e da terra, quando da sua criação. E as páginas continuam dizendo que Deus soprou sobre a terra. E depois Deus, com seu sopro, infunde a vida no homem, a criação. Acabamos de ouvir no Santo Evangelho, quando Jesus aparece aos apóstolos, Jesus soprou sobre eles a nova criação, a nova criatura. Jesus traz o perdão, não apenas que apaga as culpas, mas que renova a pessoa por dentro e a chama a ser aquilo que deveria ser antes que acontecesse o pecado. E assim Jesus nos traz uma nova maneira de ser, uma nova modalidade de vida. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, escreve: Quem está em Cristo é uma nova criatura. No Divino Espírito Santo recebemos esse sopro de Cristo, que nos transforma por dentro e nos faz mais vivamente assemelhantes de Deus, nosso Pai e Criador. No dia de Pentecostes, a Igreja recebe muitos dons. O dom do Espírito Santo e o dom da paz messiânica. Cada um entendia na sua própria língua. Cessam as divisões. Nasce uma nova humanidade. E a missão da Igreja: ajudar a humanidade
a ser uma única humanidade, sem divisões. E a nova lei da aliança, aberta a todas as nações, a todas as raças, a todos os povos, a todas as línguas. O dom do Divino Espírito Santo nos chama à unidade na fé. E como escutamos nas leituras, na diversidade de carismas. E ainda conforme a explicação de Paulo, os dons de Deus estão em nós em função da comunidade. Os carismas, os dons que Deus concede a cada pessoa estão na pessoa em razão da comunidade. E cada pessoa, assim como tem seu olhar diferente, sua voz diferente, seu rosto diferente, tem seu próprio carisma recebido do Divino Espírito Santo de Deus. O carisma está na pessoa, como dom de Deus, não para a pessoa, mas em função da comunidade. E assim, é ridículo numa comunidade cristã as pessoas terem ciúme ou inveja umas das outras pelo carisma que cada uma recebeu. O carisma é um dom de Deus que deve ser respeitado, valorizado e vivido, em primeiro lugar, pela própria pessoa que recebeu o dom. Em segundo, pela comunidade que venera o carisma, dom de Deus, nos diversos membros da comunidade. Os dons estão na pessoa, mas estão em função da comunidade. E assim, preservar a unidade da nossa fé na diversidade de carismas. A fidelidade a Jesus Cristo e a sua mensagem que compromete. Paulo, na carta aos Hebreus, escreve: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e ele o será para a eternidade. Fidelidade à pessoa de Jesus Cristo. E nessa fidelidade a Jesus Cristo, cada um com sua língua, cada um com seu carisma, somos diferentes, mas o essencial é esta fidelidade a Jesus Cristo e a sua mensagem que compromete. E assim não nos perdermos nas coisas e nas diferenças que são secundárias, que são acidentais. Recordo, por exemplo, coisa simples. Com o concílio, a missa foi colocada na língua de cada povo. Esse saudosismo de uma coisa que muitos nunca viveram, da missa em latim, é um valor, mas agarrar-se a isso é agarrar-se ao secundário, ao essencial. O importante é Jesus Cristo. Há pessoas que se agarram à pessoa do padre e quando muda o padre, ela se afasta da prática da religião, ela se agarra ao acidental. Nós temos que nos agarrar em Jesus Cristo. Quando eu era reitor do seminário, eu ensinava aos seminaristas que eu era uma corda para eles subirem na árvore que era Jesus Cristo. Deveriam manter um braço apertado na árvore e o outro na corda. E se a corda se arrebentasse, ele estaria preso na árvore. Aqueles que se agarram somente na corda, quando a corda arrebenta, eles caem. Assim acontece com aqueles que se agarram à pessoa de um padre. E quando aquele padre entra em crise e deixa o ministério, a corda arrebenta e todos aqueles que se agarraram só na corda caem. Nós temos que nos agarrar em Jesus Cristo, que é o centro, e não nos agarrarmos naqueles que trazem a mensagem de Jesus Cristo até nós, que são portadores da mensagem de Jesus Cristo, mas o importante é Jesus Cristo.
O Santo Padre, o Papa Bento XVI, tantas vezes falou: o cristianismo não é uma ideia, o cristianismo é uma pessoa, é seguir Jesus Cristo, seguir sua palavra que compromete, seguir a pessoa de Jesus Cristo, amar a pessoa de Jesus Cristo. E nos dons do Espírito Santo, além desse dom da unidade, veio o dom da coragem. Eu me admiro muito quando leio os Atos dos Apóstolos e outros estudos a respeito de São Paulo. São Paulo nasceu na cidade de Tarso, uma cidade na época com 250 mil habitantes, e teve muitos estudos de filosofia, de lógica, de línguas e outras ciências. E ele se coloca inteiramente depois da visão de Jesus Cristo na estrada para Damasco, a serviço do Evangelho, sem medo, se confrontando com os fariseus, com os sacerdotes e com os reis. Ele entra em Atenas anunciando Jesus Cristo no Areópago. Vejo que vocês são um povo inteligente, que entre todos os deuses vocês têm um Deus desconhecido. E eu venho anunciar para vocês o Deus desconhecido, que é Jesus Cristo. São Paulo não teve medo dos açoites, das flagelações, dos naufrágios, como ele mesmo narra. Penso, meus irmãos, que essa festa de Pentecostes deve nos levar a refletir um pouco a coragem. O Papa Bento XVI, respondendo a uma entrevista com o jornalista italiano Vittorio Messori, ele perguntou assim: qual seria era cardeal ainda, cardeal Ratzinger. E o jornalista Vittorio Messori perguntou a ele: Eminência, qual seria a espiritualidade do leigo hoje? Resumindo a frase bonita do cardeal Ratzinger, seria assim: a coragem de ser diferente. Recordo-me de uma família num restaurante, pai, mãe e filho, antes de se iniciarem a refeição, de pé, fizeram o sinal da cruz, rezaram e se assentaram, sem ter vergonha de professar discretamente a própria fé em público, não ter vergonha de ser católico, viver a sua fé, não ter vergonha de falar de Jesus Cristo, não assumir atitudes indignas de um cristão simplesmente porque o ambiente não favorece. E nessa hora em que as coisas estão erradas, o cristão deve dizer: eu não posso tomar essa atitude, a minha fé não me permite. Fiel a Jesus Cristo, não ter vergonha de ser bom, e não ter vergonha de dar testemunho de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que Deus colocou você perto delas, para que você falasse a elas de Jesus Cristo. E se você não falar, a conta vai ficar. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de ser bom. Não tenha vergonha de testemunhar sua fé, de professar sua fé, de viver sua religião respeitando a religião dos outros, mas ao mesmo tempo na alegria de ser cristão, de ser católico, de testemunhar a sua fé pelos atos, pelas palavras, pelo seu modo de ser. Que o Divino Espírito Santo desça sobre todos nós, nos encha com a sua graça, o espírito da unidade na igreja, fidelidade ao bispo, fidelidade ao Papa, fidelidade a Jesus Cristo, unidade da igreja e a coragem de anunciar Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito, rezemos. Enviai vosso Espírito, Senhor. Sobre a Igreja e seus ministros nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre as famílias e comunidades nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre os que promovem a paz e o reino nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre todos os povos do mundo nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sobre os doentes e os desanimados nós vos rogamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Somos chamados, como está aqui no altar, a colaborar com o Espírito Santo na nova vida que Cristo nos traz, alimentada pelo Divino Espírito Santo, sem perder a coragem de anunciar Jesus Cristo, pois o Divino Espírito Santo vem nos ajudar. Rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, por todos os doentes nos hospitais do Brasil, nos hospitais da ProSaúde, sobretudo aqueles que sofrem com a Covid-19, para que recuperem sua saúde e retornem a seus lares. Rezemos. Enviai vosso Espírito, Senhor. Por todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que trabalham em todos os hospitais do Brasil, para que perseverem na sua dedicação e se sintam assim fortalecidos pela força do Divino Espírito Santo. Rezemos. Enviai vosso Espírito, Senhor. Peçamos a Deus os dons do Divino Espírito Santo. Dai-nos, ó Deus, os dons do Espírito, para sermos vencedores nas provações, fortes na dor, perseverantes na caridade e sensíveis às pessoas que sofrem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero, entre as muitas intenções da Santa Missa, lembrar duas pessoas da minha amizade. Faz aniversário hoje a dona Hilda Luiza Ferreira Torres Dutra. E amanhã, um amigo aqui em Patos, que foi quem construiu o seminário de Patos, trabalhando, novo seminário, trabalhando diretamente na obra, orientando os pedreiros e providenciando o que era necessário. O senhor José Vanderlino Rezende, que Deus o abençoe no seu aniversário amanhã, e a toda a sua família.
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa de vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade de raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa Oferenda ao Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes Diz que que comemos deste pão e e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia. Povos todos do universo, batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia. Porém, entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembro, recebemos o Divino Espírito Santo e esse dom que recebemos nos chama a colaborar com Ele para uma vida nova, para que o mundo seja mais santo, a sua comunidade seja melhor, seu ambiente de vida, de trabalho, sua família, sem perder a coragem, pois Ele, Divino Espírito Santo, vem nos ajudar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.